Olá, internautas do portal Webterra. Estamos aqui com mais um convidado para falar com vocês a sua história, do seu trabalho e, como prometido, sempre trazendo pessoas que têm um legado, têm atuação tanto no norte de Minas, no estado e a nível Brasil também. E hoje, uma pessoa especial, o nosso vice-prefeito, Guilherme Guimarães, que é o polivalente da administração do prefeito Humberto Souto, já assumiu várias pastas e também está na infraestrutura da cidade. Guilherme, seja muito bem-vindo ao portal Webterra. Obrigado, professor André. É um prazer estar aqui no portal Webterra, falar em nome da Prefeitura de Montes Claros e, sobretudo, conversar com todos aqui os internautas, pela importância que esse canal tem, e a Prefeitura confia muito nesses canais independentes e que tenha credibilidade. Então, Guilherme, a história, a gente está aí, administração, segundo mandato, né? Mas as pessoas conheceram um pouquinho do Guilherme Guimarães, professor universitário, engenheiro. Conta um pouquinho para os nossos internautas conhecer a sua formação, a sua trajetória. Bom, eu sou engenheiro civil formado na UFMG no final da década de 80, 87, e a partir daí entrei no serviço público, na Fundação Estadual do Meio Ambiente, onde ocupei uma série de cargos na área de gestão e, sobretudo, na área de fiscalização, até que, após um concurso na universidade, nós transferimos o cargo do Estado para professor universitário. Então, você é daqui de Montes Claros, né? Sou de Montes Claros, tá. Sou de Montes Claros e, apesar de ter morado muito tempo em Belo Horizonte, no próprio governo do Estado, mais efetivamente após a tornar professor efetivo da universidade, em 95, é que eu me transferi efetivamente para Montes Claros, assim, definitivamente. Mas meus vínculos são aqui, A minha mãe não é daqui, mas meu pai é. Então, gosto muito de Montes Claros, tenho uma dedicação e, sobretudo, minha vida como engenheiro, Sou engenheiro de formação, muito tempo conselheiro do CREA, do nosso conselho, coordenador das câmaras de engenharia civil. Ou seja, até nesse momento, convivo muito com a engenharia. Vivo da engenharia, gosto muito da engenharia. E, ultimamente, através de um convite do prefeito Humberto Souto, me tornei secretário de infraestrutura. E depois, surpreendentemente, ele me chamou para ser para vice-prefeito. Ou seja, não era a minha ambição e nem entrar na vida pública eleitoral. E enquanto ele precisar do meu apoio na gestão, estarei integralmente com ele, muito fiel e aprendendo muito com ele. O prefeito é um professor, tem mudado o entendimento da gestão pública em Montes Claros. E isso é importante para todos. Ao mudar a gestão pública, ele muda a posição de todo mundo, no sentido de que é Montes Claros, e Montes Claros hoje é uma referência, é uma cidade, e você, André, representa muito bem Montes Claros quando leva o nome de Montes Claros através das suas empresas, e o tanto isso é importante para a gente. E Montes Claros, ela é muito importante, a população é muito importante e de grande capacidade. Então, mas com essa expertise aí, essa experiência nesses órgãos a nível estadual, é claro, de repente assume uma cidade que sempre foi criticada pela infraestrutura, né? E você, com a formação, conhecendo vários outros lugares, e se depara com essa infraestrutura deficitária que Montes Claros tinha. Claro que ainda tem algumas lacunas a serem preenchidas e serem resolvidas, mas como foi ver e ter que planejar, e claro, o principal, acho que com êxito e com prazer, efetivar aquilo que se planejou. Chegando lá na secretaria, no início do mandato do prefeito Humberto Souto. Sim, então a grande questão em Montes Claros realmente foi sempre a infraestrutura. É uma cidade próspera, mas porém sem um planejamento para a forma que ela é. Eu sempre digo que toda cidade se planeja. Uma se planeja para ter 10 mil habitantes, outra planeja para 100 mil. Uma cidade igual a Uberlândia que se planejou para ter 1 milhão de habitantes. Montes Claros se planejou para ter uma cidade de ser 30 mil habitantes, só que hoje já tem 400 mil habitantes. Então cabe aos gestores receber esse ônus de repensar a cidade, lembrando que a gente não pode destruir o que estava para trás. Lembrar que a cidade, com seus 165 anos, ela não surgiu da noite para o dia. Todos os prefeitos anteriores ajudaram a construir, toda a população anterior ajudou a construir essa Montes Claros que está aqui. Então eu digo assim, todos são responsáveis. Eventualmente alguém dedicou mais para um aspecto ou outro, mas é lembrar o seguinte, que a infraestrutura, como as nossas veias e as nossas artérias, elas têm que estar desobstruídas e apropriadas para ter uma vazão adequada. Quando a gente fecha, é uma gangrena que a gente produz na cidade. Então a visão em 2017, o prefeito Humberto Souto nos encomendou, falou, olha, nós temos que melhorar o sistema viário porque isso vai oxigenar a cidade. Ao oxigenar a cidade... Facilitando o deslocamento, dando condição também às pessoas, que isso é qualidade de vida. Sim, além disso, da gente criar novas centralidades.
Então, na medida que vai se fazendo as avenidas, vão se fazendo outras áreas, a cidade tem uma outra perspectiva de desenvolvimento. Então, nós observamos isso. E na medida que foi criando essas novas avenidas, essas novas situações, a cidade foi desenvolvendo. Olha um caso muito simples que eu costumo falar. A Avenida dos Melancias, ela foi iniciada em 1990 e parou por aí. Era uma via que ligava um bairro importante a lugar nenhum, porque ela não tinha finalização. Então o prefeito falou, não, eu só termino essa avenida se ela tiver uma finalidade. Eu falei, então vamos pensar uma ponte ao final, vamos integrar, vamos criar um corredor viário, e criamos o corredor viário radial leste. Se eu saio da Dulce Sarmento, do bairro São José, sim, eu chego no Independência, o maior bairro do estado, com mais de 50 mil habitantes, eu chego em 5 minutos, 10 minutos. Olha, facilitei a vida das pessoas. E aí, na medida que, ao criar aquela avenida, um supermercado comprou uma grande área, a prefeitura gastou 5 milhões para fazer a avenida e todas as questões, só o supermercado gastou na obra 30 milhões e vai gerar 180 empregos. Ou seja, esse é o resultado que a gestão. A prefeitura não pode ser um banco. Ela tem que arrecadar e cumprir fielmente o orçamento. E o prefeito entende isso. Mas então, isso é uma visão técnica, né? E facilita, está na pasta uma pessoa que tem a visão técnica para se pensar as estratégias alternativas para viabilizar esse bem comum à população. Sem dúvida. E, na verdade, o que o prefeito Humberto Souto tem demonstrado é que a cidade tem um potencial. E a cidade tem que agilizar as coisas, desburocratizar, entregar mais o desenvolvimento para quem sabe desenvolver. A prefeitura tinha uma mania, e tem uma mania, de querer ser tutora de todas as pessoas e de todas as coisas. A prefeitura tem que ser tutora de onde? Daquilo que é obrigação dela. É cuidar bem da saúde, cuidar bem da educação e dar o desenvolvimento necessário para as pessoas que vêm aqui empreender. Essa é a cidade moderna. Além disso, investir em vamos dizer assim, estruturas mais econômicas, por exemplo. E são aspectos importantes, André, que você sabe muito bem como professor também, que é na minha formação. Dizer o seguinte, por exemplo, a prefeitura tinha 49 mil pontos de lâmpadas de vapor de mercúrio. Então a prefeitura já trocou cerca de 32 mil pontos. Para LED. Para LED. E agora está entregando da CEMIG para a CEMIG reduzir a conta. Isso gastou um pouco mais, mas a médio e longo prazo vai reduzir. E, além do mais, ter esse crédito. Então, essa visão que a prefeitura tem que tratar as coisas de forma empresarial, na ponta do lápis, o prefeito trabalha nesse sentido, é que vai garantir que todos os impostos possam reverter. E essa ideia da reversão dos impostos, ela é educativa também para a população. Você sabe muito bem, como empresário, que a população brasileira, ela não é uma população que faz economia. Ninguém faz poupança. Então, na medida que o prefeito demonstra, olha, só com o dinheiro que eu arrecado eu consigo fazer gestão, por que eu não posso eu economizar, ter uma casinha, daqui a pouco ter um carro, daqui a pouco eu empreender? Então, essa ideia que essa economia consegue fazer isso vou dizer assim, e as respostas, por exemplo, em 2017, a prefeitura arrecadava cerca de 20% na taxa de limpeza pública. Ela foi subindo, 37%, 45%. A efetividade de pagamento da população. Justamente. E esse ano, a prefeitura arrecadou 70% do que ela... A expectativa. A expectativa, ou seja, daquilo que poderia arrecadar na taxa de limpeza. Por quê? Porque a população vê o retorno e vê, olha, eu posso investir. E, na verdade, é essa ideia que a prefeitura tem que ser, vou dizer assim, menos uma intervenção, mas uma boa resolutiva de conflitos. Não, isso é importante, as pessoas entenderem que ocorre essa análise, né? Para se fazer o bom uso do recurso e pensando, claro, a médio e longo prazo. Quando fala de Montes Claros, claro que avançou, tem obras importantes como a Vicente Guimarães, que marcou talvez, eu conheço pessoas próximas lá que a felicidade e a alegria estampada no rosto de ter aquela via hoje, com a condição que tem e principalmente sem os constrangimentos que ocorriam no passado. Montes Claros avançou em muitos pontos, mas ainda com certeza há lacunas e quais são as principais lacunas estruturais de Montes Claros hoje, que é um objeto da administração, tentar intervir ainda de alguma forma nesses pontos? Eu penso, e o prefeito detalha isso para a gente, que talvez a próxima ação, que é a segunda etapa, é a questão das atividades educacionais, de saúde, do esporte. Então ele entende que, olha, investimos muito em infraestrutura,
de tal forma que a cidade consegue ter uma vida diferente. Agora é investir na pessoa efetivamente. Então, nessa linha, só agora estão sendo feitas 26 novos prédios escolares. Só de creches, são 15 creches novas que estão construindo por todos os bairros. CMEs, né? Os CMEs. Então, esses CMEs são importantes porque nós que somos da universidade sabemos como que os alunos muitas vezes chegam sem uma base boa. Então, o prefeito entende, olha, vamos investir muito lá no ensino fundamental, vamos repensar, ele fala constantemente, quais que são as novas tecnologias para o Montes Clarense do futuro, ou seja, aquele tradicional nós temos que repensar. A própria pandemia, né, mostrou que nós precisamos de repensar um monte de coisa. A própria universidade, nós somos da Unimontes, sabemos disso. A Unimontes tem que repensar os seus cursos. Muitos dos cursos têm que atualizar, porque aquele tradicional muitas vezes já não vai atender, principalmente por ser uma universidade pública, e que nós temos que dar uma resposta para a sociedade. Então, ele tem investido muito na educação e quer aumentar o tempo na escola, está repensando a questão, investindo na estrutura da saúde, porque a gente sabe, a saúde não é só construir um prédio, pagar em dia, nem dar medicamento. É o que o prefeito fala. O prefeito fala assim, nós temos que ter o acolhimento. Então, nós temos que convencer aquela população, o funcionário que recebe, a atender bem. E um aspecto importante, na parte ambiental, vários parques já foram implantados, a prefeitura está tentando transformar todos os seus espaços em pistas de caminhada, que acaba dando um bom uso e, sobretudo, agora vão ser reformadas ou reconstruídas cerca de 20 a 30 quadras poliesportivas nos bairros, melhorar todas as quadras, porque ali é o espaço, né? E é o ambiente de convívio daquela sociedade, daquela comunidade. Não, justamente. As pessoas acham que o equipamento é só esportivo, né? E não, ele atende várias demandas daquela comunidade. Justamente. Então, esse é o foco que ele está colocando, né? E, sobretudo, aquilo que muitas vezes as pessoas não veem, sabe? Só ano passado foram feitas 4 grandes obras de drenagem nas ruas. Esse ano a expectativa é de fazer mais 12 e a cada ano fazer 12 obras de drenagem, de tal forma que no final do mandato do prefeito Humberto Soto, todo um plano de drenagem já esteja resolvido. São obras que nem o morador vai lembrar do que está ali embaixo, mas são obras importantes que toda vez que chove gera problemas. Então, pensar a cidade na perspectiva do cidadão, ela é importante, porque muitas vezes as pessoas esperam grandes obras que foram feitas, né? Mas agora é pensar naquelas obras pontuais, de tal forma que Montes Claros ela vai sendo devolvida para a população e que os próximos gestores dê continuidade, porque é uma coisa difícil, nessa perspectiva de melhorar e tornar Montes Claros, e isso não é nenhum tipo de inveja, não. Transformar Montes Claros no Uberlândia, por exemplo. Uma cidade que está com 1 milhão de habitantes. Valorizar por cima, nivelar, né? olhar 1 milhão de bom. habitantes, uma cidade muito boa. E Montes Claros, por exemplo, os resultados demonstram que tem melhorado. Esse ano, não sei se você viu, numa recente publicação da Empresa de Desenvolvimento Econômico, colocou em Montes Claros com a 4ª cidade, melhor cidade para se viver. Depois de Belo Horizonte, Uberlândia, e aí Uberaba e mais uma, essas 3 na frente, Montes Claros ficou em 4º lugar. Mostra então, 2 do Triângulo e a capital. Justamente. Então, mostrou que Montes Claros, ela demonstrou para quem fez a pesquisa, e a gente não conhece qual foi a metodologia, mas demonstrou efetivamente. Mas na área do saneamento, Montes Claros era a 100ª tanta em saneamento no país. No ano passado, a cidade de Montes Claros ficou em 20º com relação a tratamento de esgoto, abastecimento de água, resíduos sólidos e drenagem. 20º no país, comparado com capitais. Então, ou seja, esses indicadores só demonstram que o caminho está certo, mas o melhor caminho é quando a população toda estiver percebendo isso, de fato, essa melhoria. Como é que foi enfrentar, quando você vai na rua, assim, a Prefeitura de Montes Claros tem dinheiro, então ela economizou, ela tem caixa, ela consegue viabilizar essas obras, mas enfrentou também, como todas as outras, a pandemia, né? Onde recursos foram muito grandes, mas sempre focados na saúde, para assistir essas pessoas que foram acometidas. Essa estruturação, para que a Montes Claros tivesse essa capacidade, realmente é uma estratégia da administração que foi desonerar várias outras atividades que tinham no município e, claro, focar nessa infraestrutura, como você falou, porque isso é senso comum, né? Você vai no Belo Horizonte e fala, não, Montes Claros, a cidade tem dinheiro, o prefeito lá tem um fundo cheio de dinheiro. E isso mostra na prática, né, Guilherme? Com recurso para poder fazer
que eu acho que você poderia falar também desse avanço, desse pavimentação na zona rural de Montes Claros. Eu acho que vai ser um exemplo para muitas cidades e aí, que não tem noção o quanto vai melhorar a qualidade de vida das pessoas, mas principalmente da área da agropecuária, né? Se deslocar o que se produz no campo. Sem dúvida, isso aí cabe muito ao prefeito Humberto Souto. Em 2017, ele, com toda a sua serenidade, ele falou, olha, 2017 nós não vamos fazer nada. E o povo brigando, xingando. Falou, nós vamos fazer Estava nada. prevendo pandemia, só pode. Engraçado, ele falava assim, olha, Guilherme, a gente conversava, ele conversa muito tempo com todo mundo para explicar um pouco o processo dele. Ele falou, olha, eu estou morrendo de medo, 2017. Então eu tenho que tomar muito cuidado com como é que vão ser os investimentos. Eu vou ter que criar um fundo, porque eu não sei o que vai acontecer no país. Porque, na verdade, o país é muito... A instabilidade do país, né? A política econômica aí aí vem guerra, vem... Essa política eleitoral, ninguém polarizada. sabe. Muitas vezes a intolerância de um lado e de outro, e acaba que essa incerteza pega naquilo que mais é a preocupação com o capitalista, com o capital. O capital não brinca. O capital, ele vê uma instabilidade, ele corre para outro canto, que é estável. Então, se o país não estiver estabilizado, ninguém vai vir aqui para fazer filantropia. Então, a primeira coisa é o país se organizar. Então, em 2017, ele falou, vamos planejar, fizemos vários projetos. Ele falou, quanto que custa isso? Custa tanto, 100 milhões, as primeiras obras. Então, tá. Então, criou esse fundo, falou, olha, eu vou criar o fundo, pela experiência que o prefeito Humberto Souto tem do Tribunal de Contas, essa coisa. Criou o fundo, falou, eu vou criar uma lei de tal forma que qualquer problema que tiver na economia, esse dinheiro ninguém mexe. Criou e foi sábio. Tanto que ao final das obras, né, só faltou uma obra, que nós não conseguimos fazer ainda desse primeiro pacote, que é a duplicação retirada da ponte metálica da Minas Gerais e construir novo. Então o projeto foi aprovado, demorou muito tempo na VLI, licitamos 2 vezes, as 2 vezes as empresas que ganharam desistiram por causa da oscilação muito grande do aço, do concreto. Estamos atualizando novamente para finalizar. Então, os 100 milhões dos investimentos em infraestrutura deu a conta, né, conforme planejado. Então, ele fez esse planejamento e fez novamente um novo planejamento, que já está em curso. Alguns projetos estão caminhando. Então, ele tem uma preocupação muito grande de iniciar uma obra e não finalizar. Então, eles só começam a obra primeiro, com os projetos concluídos, com o orçamento feito, com a licitação, dinheiro na conta. E o dinheiro na conta, ele carimba aquele dinheiro de tal forma que a criação dele, a ética dele, a índole dele, ele não quer dever um centavo. Ele quer ter esse compromisso. Muitas administrações, não só aqui em Montes Claros, a nível nacional, começam obras e não terminam. Nossa, isso, e corrigir talvez deve ser pior do que fazer uma nova obra, né? Verdade. E o pior, né, que a gente observa é o seguinte, no Brasil nós temos mais de 10 mil obras paralisadas. Escolas, hospitais, estradas. Algumas estradas que a gente passa aqui pelo norte de Minas, você tem as pontes construídas e não tem a estrada. Então, assim, isso é um terror para o dinheiro público, porque aquela obra não serve mais, ela terá que ser demolida, é o dinheiro do povo que está ali dentro, então era melhor nem ter começado. Então, essa dificuldade, e essa dificuldade é principalmente no governo federal, que essa magnitude toda, ela trabalha com a perspectiva de dinheiro, contrata, as coisas não andam e fica essa tragédia, né? Montes Claros, e assim, e não é diferente dos outros lugares. Quando o prefeito Humberto Souto assumiu, só da saúde tinha 70 obras iniciadas de vários mandatos, por vários motivos. Não é, muitas vezes, a ineficiência do gestor. É que o governo federal autorizou, mas não fez o repasse. A empresa iniciou, mas quebrou. O governo do estado imaginou a tecnologia de construção, mas não achou situação no mercado. Então, uma série de situações. E, nesse sentido, o prefeito falou, olha, vamos terminar tudo que está começado, tudo, 100%. Nós não vamos começar nada sem concluir isso aí. E concluiu-se todas, né? Todas que estavam iniciadas e concluir. Ou seja, isso é um processo educativo, até para a gente mesmo, na casa da gente. Então, assim, eu vejo que essa visão foi acertada, porque as coisas já estão sendo utilizadas e na verdade, André, o que é importante é a praticidade que o prefeito tem. Não adianta se pensar, né? Olha, aqui nesse cruzamento da João 23,
fazer um viaduto, vamos fazer uma trincheira, fazer tal. Trincheira todo mundo falava, né? Trincheira, tal. Daí vamos pôr isso, o valor no papel. 50, 60 milhões para passar 70 mil veículos. Quanto que custa isso, né? Aí eu falei, olha, vamos pensar num modelo simples. O prefeito falou, pensa no modelo adequado. Aí a ideia nossa foi, olha, vou fazer como se fosse uma grande rotatória. Simples, uma grande rotatória. Como não dá para fazer uma rotatória, vamos fazer 3 pontes. Funciona como grande rotatória, entrando e saindo. Não desapropria ninguém, não cria nenhuma área de... E o custo lá embaixo. Sim, então a obra que ia ficar em 60 ficou em 6. Não desapropriou ninguém. A gente sabe que um viaduto hoje, ele degrada toda aquela região. As pessoas que têm propriedade ali Sim. perdem as lojas, vira um antro de pessoas que querem fazer o mal. E assim, aí o ambiente fica ruim. Então, ou seja, foi feita uma coisa simples, as pessoas achavam que não ia funcionar. Funcionou. Hoje um carro ficava 1 minuto, 2 minutos parado, ele fica 15 segundos. Se a gente olhar isso, é uma economia, são 70 mil veículos por dia. Se a gente colocar uma pessoa por dia com salário mínimo, é cerca de 300 mil reais de economia de tempo por ela. Então, ou seja, uma obra que, se a gente pensar efetivamente, 20 meses pagou a obra do tempo das pessoas. Então, o prefeito Norberto Souto, ele trabalha com custo. Quanto que eu vou investir, quanto que vai ter de retorno. Igual o André trabalha como uma empresa. Olha, quanto que eu vou investir, quanto que eu vou ter de retorno. E se tem um dinheiro em caixa para pagar, senão... Sim, é importante. Então, é como o prefeito pensa matematicamente nas questões. Ah, mas isso é importante. Você tocou num ponto aí de as pessoas não entendem, né? Às vezes porque a obra não sai. Eu lembro que eu tive experiência na administração pública e teve um ato do FNDE na época que era um método construtivo. A empresa assumiu. A empresa ganhou nessa licitação da FNDE 1.500 escolas no Brasil. Acho que ela não fez nenhuma. Ela não fez nenhuma. Então, assim, todo mundo aderiu a essa ata do FNDE na época e não saiu do papel a obra. Então, assim, são muitas variáveis, né, Guilherme? É complexo o sistema público, por isso tem que estar lá, entender, conhecer, para trazer facilidade para o dia a dia. Né? Verdade. E assim, e nós temos que simplificar as coisas. O gestor tem que simplificar. Se você começar a complicar demais, aí piora as coisas. As coisas são muito objetivas, né? E essa objetividade é importante. Já passou-se um país diferente na época do milagre econômico, era um país com todas as perspectivas, a coisa toda. E a coisa não avançou, porque muitas coisas ficou pelo caminho. Então, essa falta de dinheiro, né, aparentemente, é que faz com que a gente seja bastante objetivo. O que se pretende? Olha, resolver a vida das pessoas. Resolver das pessoas é o seguinte, olha, a pessoa está na terra, vai para o asfalto. Está sem escola, vai ter escola. Não tem um posto de saúde, tem unidade de saúde. Aquilo que vai resolver o básico dela. Não adianta a gente pensar uma coisa muito sofisticada sem pensar no básico. Agora, lembrar que o básico vai mais além disso. Vai numa atividade esportiva, vai numa atividade cultural, vai num parque, ou seja, vai numa série de questões. Por exemplo, o que a prefeitura está fazendo agora? Investindo em ciclovias. Por quê? É uma coisa do futuro. O mundo não está aguentando nem pagar petróleo mais, né? Outra coisa, saúde. E o terceiro ponto fundamental que a gente percebe, na medida em que você estimula essas pessoas a andar de bicicleta, você vai criar uma nova economia local. Ou seja, muitas vezes a gente gasta, igual eu sempre falo, quando você compra uma coisa que você vai gastar combustível, o dinheiro vai para onde? Vai para a Arábia, né? Vai para outros lugares. Se a gente pensar em economias locais, hoje tem a Mobilete, né? Que é um negócio de energia solar que nós temos aqui. Sim. Então agora a prefeitura está adquirindo cerca de 20 paraciclos. Um paraciclo bem... Vamos colocar vários paraciclos na cidade, de tal forma que, olha, eu vou parar minha bicicleta num lugar estratégico, protegida, e vou estimular nas capitais, e isso na Europa é muito comum, né? Sim, então assim, além do trânsito, né? Que as pessoas que vão definir nova forma de locomover, vai deixar o carro em casa pela economia, mas também facilita, né? Esse deslocamento. Outro ponto aí que as pessoas aproveitar, que você é o homem da estrutura, não vão perguntando, né? E conhece as outras áreas com poucos aí na administração. Esse novo anel que liga lá o distrito industrial novo, que é um sonho de Montes Claros e está virando realidade, né? Eu acho que é um ponto importante, que se falava há muitos anos desse novo distrito industrial, que não comportava mais novas empresas com grandes estruturas, e hoje está aí um polo farmacêutico enorme sendo estruturado em Montes Claros, a Eurofarma, que é
talvez é o case maior, né, que veio para a nossa região. Esse anel, essa estrutura lá hoje, realmente é uma realidade, um caminho sem volta? Vai ser estruturado, vai acontecer? Fala para a gente aí. Bom, quer dizer, um sonho do Montes Clarense, porque é uma coisa importante, porque vai aliviar a cidade e, sobretudo, aliviar vidas, né? Recentemente mesmo teve um acidente ali na... Um caminhão passando dentro da cidade e, por uma fatalidade, uma pessoa veio a falecer. O governador Zema, ele é uma pessoa também muito dedicada e tem uma visão, vamos dizer assim, diferente das outras, no sentido de que ele entende algumas situações. Em conversas entre o prefeito Humberto e o governador Zema, o prefeito falou, olha, uma coisa importante é o anel rodoviário. Nesse sentido, o governador entendeu que sim, colocou a Secretaria de Infraestrutura do Estado para conversar com a Prefeitura de Montes Claros de construir um modelo. Então, o primeiro aspecto foi definir o projeto funcional da primeira etapa. A primeira etapa desse novo anel, ele sai da interseção da BR-135 com o Anel Sul, passando um novo trajeto, né? Esse trajeto ele passa próximo ao Exército e elimina aquela parte interna que segrega o Alto da Boa Vista da região do Santo Antônio. Então, aquele pedaço passa a ser urbano e aí vai ter passar por fora. Tem um grande elevado ali, esse elevado que é uma transformação da cidade. A pessoa que chegar em Montes Claros vai ver uma Montes Claros diferente, porque uma estrutura dessa, ela impõe, né? Entra ali, vai recapear chegando no Exército, vai recapear toda aquela faixa do Exército até a Estrada de Janaúba, algumas terceiras faixas, e da Estrada de Janaúba até a Estrada da Produção, que é cerca de 1 quilômetro. Ali dá 1 quilômetro? 1 quilômetro. Aí, até esse pedaço vai ficar pronto. Então, já vai iniciar, possivelmente, agora em junho, essa primeira etapa. A segunda etapa... Já com o elevado? Já com o elevado. Então, essa primeira etapa já está finalizada, está faltando os últimos ajustes entre o governo do Estado e a Eco 135 para finalizar essa etapa. A segunda etapa, que é importantíssima, ela sai da Estrada da Produção, bem próxima da Eurofarma, e vai chegar na BR-135, lá na região da fábrica de cimento, das mineradoras. Então, esse projeto funcional já está praticamente concluído e a Prefeitura, na primeira parte, assumiu o licenciamento ambiental e com o licenciamento ambiental já concluiu e já está pronto. Tanto que a obra já pode ser iniciada. Essa segunda etapa, a Prefeitura, junto com o Governo do Estado e a ECO, está no projeto funcional. O detalhe agora é se vai sair em frente à fábrica de cimento ou vai sair um pouco acima, 1,5 km acima, para sair um pouco mais da cidade. A expectativa é que em setembro, essa segunda etapa já esteja pronto, o projeto funcional, para iniciar o licenciamento. É um licenciamento mais complexo, porque tem áreas de reserva e tem áreas de cavernas, mas a expectativa é que no máximo em 2 anos já tenha começado a outra etapa, de tal forma que nos próximos 4 anos... Então a obra 100% do governo do Estado? 100% do governo do Estado. Aí a parceria com a Eco 135, eles vão ajustar, porque tem a concessão, né? Justamente, ou seja, o governo do Estado aumenta o prazo de concessão e dentro dos valores... Eles viabilizam. Então, é uma solução interessante, porque o governo não tem dinheiro. Sim. Nós sabemos que as PPPs hoje é o que realmente tem efetividade. A população tem que entender isso, ou seja, não tem almoço grátis. Não. A coisa, para acontecer, alguém paga a conta. Alguém paga a conta. Se o governo do Estado não pagar a conta, ele não sai. Alguém vai pagar a conta. É importante dizer o seguinte, uma vida que salva já paga tudo isso. A gente não imagina a dor de uma coisa. E lembrar que Montes Claros fez 70 quilômetros de recapeamento na área central e se os caminhões, ônibus, os carros pesados continuarem passando, vai destruir esse investimento todo. Então, não há infraestrutura que aguente. A fadiga vai estourar. Então, todo esse custo, ou seja, se não for pago agora, vai ser pago lá na frente. O bem bolado do governador e do governo do Estado é, olha, eu tenho uma concessão, é permitido ampliar a concessão. Isso impacta Montes Claros. Está resolvido. Pronto. Resolva a demanda, né? E aí, aí vai facilitar para a própria Eurofarma, tem outras indústrias vindo para lá, a Cristália, que é uma unidade também que vai para a região ali. Então, ou seja, na verdade, tudo isso está convergindo para ter uma cidade melhor. E você falou muito do saneamento aí, eu lembrei de uma questão que as pessoas sempre focam muito nas manutenções da Copasa, né?
E quando fala da pavimentação, existe uma intervenção naquele espaço para fazer as correções. Hoje isso melhorou? Como é que você enxerga com essas ações de saneamento maiores, estruturais aí, essas ações, essa intervenção da Copasa e, claro, a prestação de serviço de qualidade do momento que faz a intervenção de correção e depois, para falar do jeito popular, é tampar aquele buraco que foi corrigido. Como é que você vê isso hoje tecnicamente? Pois é, na verdade, em 2018, o prefeito decretou uma norma da recomposição, principalmente para asfaltos novos. Mas nós temos que lembrar que a rede de água e de esgoto da Copasa é da década de 60. Fadigada, estoura à vontade, trânsito pesado, e acaba que é um problema que a gente sabe que ele existe. E é natural pela idade do processo. Idade do processo. E assim, na verdade, a cidade está em evolução. Então, a gente pode ver que todo o recapeamento está marcado. E, na verdade, a recomposição, e a Prefeitura é uma fiscal importante da Companhia de Saneamento, da Copasa, ela verifica e, caso efetivamente não resolva, manda recompor. Mas a gente sabe que muitas vezes é uma situação, tanto que a própria Companhia de Saneamento, ela já cancelou 2 contratos com empresas prestadoras de serviço. Por não estar atendendo. Não está atendendo. Esse é um aspecto importante. Então, e agora, efetivamente, ela está mudando toda a sua rede de água para os cantos, para melhorar mais, inclusive pela perda. Vocês podem observar que a Copasa está cortando a lateral de vários pontos para fazer um novo sistema de água. Eu observei isso aí ali no Todos Santos. Isso, é para melhorar efetivamente essa questão das perdas e efetivamente o controle. Então, isso vai se adaptando. Os loteamentos novos, as redes de água e esgoto são feitos nos passeios. Então, a expectativa é que não dê esse problema. Mas, por exemplo, hoje a Prefeitura já pavimentou, parece um número muito grande, e realmente porque a cidade ela tinha um problema de urbanização, 1.300 ruas. 1.300 ruas são quase... E só na administração? Só nos 5 anos. Só nos 5 anos, 1.300 ruas. São quase 180 quilômetros de pavimentação. Faltam umas 300, 400 ruas para liquidar 100% das áreas sem pavimentação. Então, nessas ruas... Isso fora a zona rural? Fora a zona rural. Então, nessas ruas, as redes de água e esgoto ainda são na área, no meio. Então, engraçado, né, que é um negócio muito interessante. Você vê uma rua lá que se asfalta, tem 50 moradores, mas tem 50 lotes vagos. No dia que terminou, todo mundo pede ligação de água e logo começa a construir. Claro. Cortou tudo, prejudicou. E outra prática, então são culturas, né? O cara vai construir uma casa, ele faz a maceira, que é a maceira que a gente fala, aquela misturar o concreto, no asfalto. A maceira do concreto, o concreto é rígido, o asfalto é flexível. Quando junta, travou, passou o carro, quebrou. O asfalto vai junto. Vai junto, acabou. O asfalto deixa de ter flexibilidade. Então, essas práticas é uma prática que vai prejudicando. Mas, assim, igual o Ministério Público sempre fala, olha, como é que resolver isso? Resolver trocar toda a rede de água e esgoto do centro da cidade. Mas como fazer isso? Hoje você tem fibra ótica. Vocês passarem agora, tem uma empresa instalando fibra ótica na cidade inteira. Então, emaranhado, não consegue mexer mais nisso. Então, são questões que é complexa de resolver nessa dinâmica da cidade. Aí nós vamos ter uma cidade... Tem como parar a cidade para fazer isso. Não tem como parar. E, na verdade, essa praticidade, igual você comentou, um assunto importante, a perspectiva que a cidade está deixando de ser urbana no centro para ser urbana nos territórios, então, muita gente hoje mora na zona rural. Então, esses cerca de 100 quilômetros de pavimentação na zona rural, feita com recurso próprio, vai estimular também o quê? Olha, região de Miralta, região antiga, quem sabe lá não vira um centro gastronômico, né? Região de Aparecida, porque não queria um ecoturismo, vai ter asfalto, as pessoas podem morar naquela região. Então, a perspectiva de criar outras centralidades, você acaba descomprimindo um pouco a região central de Montes Claros, levando desenvolvimento para outros locais, criando novos mercados e com isso gerando desenvolvimento. Ou seja, quer dizer, a retroalimentação da prefeitura. O imposto é pago, o dinheiro volta, gera desenvolvimento. Então, essa retroalimentação é fundamental.
Então, essa questão do saneamento, você tocou um ponto muito importante. A Prefeitura, em 2019, criou o Recicla aos Montes, que é uma forma de reduzir o material que vai para o aterro, que é caro, sim, incentivar os catadores, de tal forma que a Prefeitura paga para tudo que chega lá nos 5 galpões. O mesmo valor que pagaria para enterrar o lixo. E agora com o Eco Recicla, a Prefeitura vai pagar o mesmo valor que ela coleta na casa de cada um. Se o morador entregar lá no galpão, ele recebe o mesmo valor. De tal forma que, é que ela fala, enquanto o caminhão coletor de lixo, ele gasta peça metálica da Fiat ou de qualquer empresa, combustível, sim, e tal, agora não, se o cara entregar, o dinheiro fica na cidade, faz aquele retorno todo, ou seja, é uma retroalimentação. Qual que é a expectativa disso? É que a gente, ao invés de gastar, vou imaginar, 30, 40 mil reais por mês, 50 mil para isso, paga diretamente aos catadores, paga ao morador que vai, ao invés de pagar a taxa de lixo, a economia girando ele ali vai o tempo inteiro, ter um crédito ali, ou seja, então, essa chamada economia criativa, essa economia circular, que é coisa simples de acontecer, mas a população tem que estar entendendo o seu papel. Então, esses detalhes que muitas vezes as pessoas veem as grandes obras, mas não percebem. O detalhe que facilita a vida da pessoa e que está fácil de resolver, que não depende de tanto. Ou seja, é uma cidade mais inteligente, né? Inteligente não de tecnológica, mas inteligente de boas práticas. Então, assim, é tudo isso que está cercada, que está emaranhado e tem que ter a criatividade. Se não tiver criatividade, nós vamos repetir o que está acontecendo, né? Montes Claros vai querer ser Brasília, Brasília vai querer ser Nova York, e não é, cada um no seu espaço. Nós falamos aqui, claro, de vários pontos positivos, infraestrutura, saúde, educação, mas com certeza deve ter dentro da administração e dentro da cidade como um todo, pontos que não conseguiu até então se intervir, ou que tem dificuldades e que tem a reclamação. Quais são esses pontos que ainda nessa administração, ou pensando ao longo dos anos aí, na própria estrutura da cidade, são importantes aí de intervenção, de uma melhoria, de uma mudança? Bom, eu acho que o que afeta o Brasil inteiro se chama saúde. Saúde é um problema no país inteiro e agora essa pandemia foi do mundo inteiro. Por mais que se investe, e não é pouco se investe na saúde em Montes Claros, é muito dinheiro, né? Vem a transferência direta, os recursos próprios. A população ela tem outras fragilidades, tem problemas econômicos, problemas sociais, problemas de moradia, que tudo reflete no aspecto da saúde. O prefeito Humberto Souto entende isso, tem procurado investir cada vez mais. Já foram feitas cerca de 20 unidades básicas novas, né? Reformado mais um tanto, contratou médico, mas o salário do médico muitas vezes não é compatível, sim, com o que o mercado paga, então acaba que o profissional não vai para lá. Vai para outros municípios, vai? Justamente a população ela tem um hábito de procurar os hospitais ao invés também muitas vezes do atendimento primário. Então, uma série de questões que o prefeito entende que a saúde ela precisa ser melhorada. Melhorou, mas precisa melhorar mais. Então, se a gente traçar um ponto que ele acha que tem que melhorar sobre o aspecto mesmo do atendimento, de uma série de questões, ainda mais porque pegou uma pandemia que sobrecarregou muito o sistema, é a questão da saúde. Então, ele tem falado sempre nisso, no sentido de melhorar principalmente o atendimento lá primário, chegar lá no território, a pessoa ser bem atendida não só pelo tratamento de saúde, mas acolhida, né? Porque a pessoa doente, né, ou com algum tipo de fragilidade, ela já chega já bem afetada, então, sobre o aspecto emocional. Então, quanto mais se tiver esse aspecto de atendimento, você melhora. Lembrar que o SUS, né, que é um sistema, vamos dizer assim, modelo no mundo, mas ele precisa de muito dinheiro. Sim. Então, essa talvez seja o grande ponto que a população mais sente. O custeio é o mais difícil, né? Justamente. A demanda é infinita, não para. Mas é nesse sentido. Agora, é lógico, o prefeito também, ele entende a necessidade dos outros atendimentos sociais importantes. A questão da assistência social, desenvolvimento social, esporte. Ele entende essas questões que virão. Eu não tenho dúvida que até o final... Mas tem uma prioridade. Eu brigo um pouquinho com o prefeito, eu tenho uma relação muito boa com ele, você sabe disso, com a administração. O esporte, claro que eu puxando um pouquinho para a minha área, fora Webterra, pode ter um pouco mais de atenção, mas entende esses momentos e prioridades, né?
que a gente quer eu brinco que o esporte é barato, tem como fazer muito com pouco, mas vamos esperar o processo. Minha relação, até te agradeço, aproveitar a nossa audiência aqui, agradecer a intervenção que foi feita no ginásio poliesportivo, né, aqui no final de ano, assustador, aquela chuva vendaval que teve em Montes Claros. E confesso a você, aproveitar aqui hoje, que eu não imaginava nunca que entregaria o equipamento com 30 dias, como foi tão rápido a intervenção que você pessoalmente foi lá ver, te agradeço muito ao prefeito Humberto Souto pela rapidez de entregar novamente o equipamento à equipe que estava no meio, iniciando a Superliga, né, Guilherme? Sem dúvida. E além do risco que se tornou aquele equipamento para o entorno do ginásio, caso ocorresse um vendaval novamente. Então, são pontos importantes e, claro, que essas estruturas esportivas aí que você fala, reformas de quadra, tem lá o centro de iniciação esportiva, acho que vocês estão retomando lá no Delfino, né? Sim, justamente. Que era um centro de iniciação num projeto, o secretário Marcelo esteve comigo aqui e nós conversamos. Os campos de futebol que foram terminaram as suas obras com as lacunas que existiam em Montes Claros. Então, tem muito a se evoluir, claro, mas tem que aproveitar e valorizar os passos que foram dados, né? Sem dúvida. E aí é o seguinte, levar o nome de Montes Claros igual você leva, ele é muito importante. Então, a prefeitura não poderia furtar de fazer o mais rápido possível aquela intervenção. Porque, afinal de contas, é um compromisso. O América é um patrimônio de Montes Claros e a gente entende isso. Então, o quanto antes terminasse, e nós fizemos usando todos os meios legais para concluir, precisa melhorar mais o ginásio, a gente entende isso. O ginásio que foi se envelhecendo, sim, como toda estrutura, e outros, né, o prefeito quer investir, tanto que ele já determinou o secretário Marcelo reformar praticamente todas as quadras, quer concluir, né, o centro de iniciação esportiva num outro modelo. Entende-se que aquele modelo pensado muito... foi um modelo padrão nacional, né? Que se pensou, mas não teve sucesso. É aquela questão, né? Uma coisa que pode pensar para o Brasil inteiro, mas pela sofisticação muitas vezes não atende. E criar outros espaços, né? Então, ou seja, a atividade esportiva ela é muito importante, porque ela faz a formação pessoal, ela socializa as pessoas, as pessoas aprendem a conviver com a vitória, com a frustração. Ou seja, há um trabalho, ela estimula... Formação, né? Justamente, ela estimula a criar um cidadão mais competitivo. Isso aí vai desdobrar, e você dessa área sabe muito bem, vai desdobrar em outros aspectos do cidadão. Quer dizer, quem pratica esporte, quem vive o esporte de forma intensa, ele vai estar muito mais preparado para enfrentar as dificuldades lá no futuro, que ele sabe conviver, que eu preciso ganhar. Eu sei como é que, quando eu ganho, quando eu perco, como é que eu preciso trabalhar melhorar. muito para ter o resultado. Justamente, então você trabalha a mente. Então o esporte, não é à toa que os principais países do mundo sempre investiu na potência esportiva. O americano, ele dá a bolsa de estudo para quem é melhor. Porque sabe que aquele cara dentro da universidade, ele vai além de desenvolver, ele tem um potencial diferente. Então é isso que o Brasil muitas vezes não dá conta de fazer, mas tem que trabalhar na base, né? Não adianta a gente pensar só no alto rendimento se a gente não trabalhar lá na escola, voltar com as coisas, caminhar nesse sentido. São as políticas públicas, né? Tem que se pensar. Meu companheiro, te agradecer pelo estar vindo aqui, falar conosco. Tem muitas pautas, já reforçar um novo convite para falar de outras demandas da cidade. Volto a falar, você que atua praticamente em todas as áreas, claro, especificamente na secretaria, mas tem a função de vice-prefeito também, né? Desse apoio direto ao prefeito Humberto Souto. Parabéns pela competência nessa gestão, pelo trabalho, pela entrega e o resultado que nos deu enquanto cidadão montesclarense. Tem a agradecer. Suas considerações finais aí, por favor. Bom, agradecer esse espaço, parabenizar por tudo que você faz, né? E é bem feito. Eu estou brincando que eu inventei de ser até entrevistador. Né? E, sobretudo, por essa competência que você leva o nome de Montes Claros. E lembrar que as pessoas têm que entender a necessidade de participar junto com você, de carregar isso aí. Quando você põe o nome de Montes Claros à frente, todos nós. E agradecer esse espaço. A Prefeitura de Montes Claros, ela tem as suas limitações legais, econômicas e financeiras. Você conhece muito bem dessa situação, mas ela nunca nega a efetivamente colaborar naquilo que é possível. O prefeito Humberto Souto é um esportista, é um democrata, é uma pessoa que gosta muito de Montes Claros e quer ver Montes Claros também em outro patamar, como vem tentando fazer isso, com uma forma muito de esforço. E nós, como colaboradores que somos dele, né, e pela confiança que ele nos passou de estar junto dele, é de
tentar colaborar o máximo com isso. Lembrar que essa oportunidade de participar é única na vida da gente. A gente tem que estar agradecido de estar podendo participar. Ou seja, ninguém pode vangloriar de ser um gestor público, tal como não. Você tem que ter a humildade de falar, olha, se eu não aproveitar esse momento e ajudar as pessoas e poder retribuir com alguma coisa, isso não me serve, né? Porque isso é passageiro. Eu tive experiência e eu sou muito grato às vivências que eu tive na gestão pública. Assim, sim, então, na verdade, essa oportunidade é para poucos e a gente tem que falar, olha, na vida passa rápido e o quanto antes a gente puder atender o que a população almeja, né? Porque uma criança que perde a escola, uma criança que não tem a oportunidade, isso já se foi. Então, quanto antes a gente puder fazer isso. Então, eu agradeço muito essa oportunidade, estamos à disposição e a prefeitura é isso. A prefeitura é um prédio cheio de pessoas trabalhando. E ali, se tirar as pessoas que estão lá, não funciona nada. Então, as pessoas têm que entender esse papel, né? Guilherme, muito obrigado. Internautas, continue acompanhando o Web Terra Podcast. Logo, logo, mais celebridades do Norte de Minas aqui com vocês. Um abraço.